Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta trazendo o resumo das nossas lições, Escola Bíblica, Revista de Adulto. Estamos nesse trimestre estudando as epístolas paulinas aos Gálatas e também aos Efésios. Hoje, 10ª lição, contextualizando, estudando o capítulo 4 da epístola escrita por Paulo aos irmãos de Efésios. Capítulo 4, Paulo vem tratar sobre a unidade da igreja e também a nova vida em Cristo que o cristão ele vive. Paulo vem mostrar que em Cristo não vai existir dois povos, judeus e cristãos. O corpo de Cristo é um só. Então, a separação, a barreira que existia, a inimizade que existia, ela foi desfeita na cruz. Jesus, ele é a cabeça, Cristo é a cabeça da igreja. A igreja, organismo vivo, é uma só, um só corpo, certo? Então, este capítulo 4, Paulo vai tratar justamente sobre isso, a unidade da igreja, do corpo de Cristo, um corpo só, vários membros, vários órgãos, mas um corpo só. Então, os objetivos estaremos abordando nesse resumo dessa nossa 4ª lição, perceber a importância da unidade e pureza entre os irmãos, os membros deste corpo, valorizar também os dons que Deus deu à sua igreja para a edificação desta, e entender que cada dom funciona de forma complementar, equipando a igreja para o ministério, certo? Então a igreja ela é uma só. Estamos falando de organismo vivo, não estamos falando de templo, certo? Nosso texto áureo está no capítulo 4, versículo 3. Esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Verdade prática, a maior prova de que temos uma vida com Deus são os nossos vínculos com os nossos irmãos na fé. Capítulo 4 de Efésios tem 32 versículos. Nossa lição de hoje contextualiza até o versículo 24. Então, o capítulo 4 de Efésios é um tratado de Paulo, um tratado apostólico sobre o modo de viver daqueles que integram esta comunidade cristã. Em outras palavras, a igreja é um organismo vivo, um corpo espiritual, mas ela é formada, irmãos, por pessoas imperfeitas, pessoas de carne e osso, portanto imperfeita, que precisam conviver, exercendo o amor, exercendo a fé em Deus, obviamente sem ignorar os irmãos na fé, certo? Daí a importância dos dons que Deus nos dá, nos concede. Na verdade, os dons são do Senhor, Ele nos concede para o nosso benefício próprio, de maneira nenhuma para a edificação da igreja. Então, de uma forma resumida, o capítulo 4, Paulo trata principalmente da unidade da igreja,
e da vida cristã, dando uma ênfase à conduta que os cristãos devem ter, obviamente baseada na sua nova vida, na sua nova identidade em Cristo Jesus. Nos versículos do 1º ao 6º, Paulo vai falar sobre a unidade da igreja, né? Ele chama os cristãos a viverem com humildade, com paciência e amor, né? Ser longânimo, né? Mantendo esta unidade espiritual, pois há um só corpo, um só Espírito, um só Deus. A partir dos versículos 7 até o 16º, Paulo vai falar sobre a diversidade dos dons, né? Cristo deu diferentes dons, chamou uns para apóstolos, pastores, mestres, cujo objetivo, cujo propósito é a edificação da igreja. Os dons, os talentos não são nossos, é de Deus. Na parábola dos talentos, Jesus vai nos ensinar que chegará um dia em que teremos que prestar contas dos talentos que Ele nos confiou. Então, os dons, os talentos que Deus nos deu é para a edificação da igreja e levar os cristãos à maturidade espiritual, certo? A partir do versículo 18 ao 24, né, ao 24, Paulo vai falar sobre a nova vida em Cristo, né? Os crentes ele deve abandonar a vida pecaminosa do passado e viver como nova criatura, como novas pessoas transformadas em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo vai falar sobre nova criatura, né? Aquela mentalidade, aqueles costumes, aquelas coisas que nos afastavam de Deus, que nos mantinham afastados de Deus, já não cabe mais a este homem transformado, né? Nova criatura. E a partir dos versículos 25, né, ao 32, fechando ali, né, os versículos do capítulo 4, vai falar sobre a conduta cristã, né? Devem falar, o cristão ele deve falar a verdade, controlar a ira. Paulo fala não roubar, usar palavras que edificam, né? Quais palavras estão saindo da minha boca, da tua boca? O que é que estamos falando? Será que o que sai dos nossos lábios edificam vidas? Jesus vai falar que aquilo que a boca expressa é o que está no coração do homem, né? Então, a viver a bondade, o perdão, o amor de Cristo, né? Pegando, vivendo, exercitando o modelo que Cristo, o exemplo que Cristo nos deixou, certo? O primeiro tópico aqui dessa lição, ela fala sobre elementos da unidade. Vai falar sobre a humildade, a mansidão e a longanimidade que o cristão, que o crente, ele precisa viver, desenvolver na sua vida. Fácil é? Não. É um exercício contínuo, constante, progressivo, né? Lidamos com pessoas imperfeitas, somos pessoas imperfeitas. Perfeito é o Espírito de Deus que habita em nós, né? Então, Paulo passa a exortar os irmãos sobre o estilo de vida destes e como estes devem viver a partir de sua nova vida em Cristo e relacionando com como eles devem, né, praticar esses princípios de mansidão, de temperança, de humildade, né, de ser longânimo. Então, ele exorta os irmãos sobre o estilo de vida, relacionando, né, e esse relacionamento que deve prevalecer entre o povo de Deus. Qual? A unidade. Tem que haver
unidade. As diferenças, irmãos, devem ser vencidas pela comunhão que torna todos os crentes unidos, obviamente, um só corpo. Um só Deus, Paulo fala, um só corpo, um só Espírito e um só Deus. Entende? Somos imperfeitos, novamente, somos falhos. A igreja, ela é um laboratório, ela é um hospital. Não procure uma igreja perfeita na Terra, você não vai encontrar. São lugares onde pessoas doentes, cheias de problemas, vão em busca de socorro. Entende? Então a gente tem que ter esta consciência, tá? Então o capítulo 4, a partir do versículo 1º, 2º, vem tratar sobre a humildade. Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Lembrando que quando Paulo escreveu esta epístola, Paulo estava preso, possivelmente em Roma. Entende? Então ele trata aqui, irmãos, da humildade. Um exercício que nós precisamos exercer diariamente, constantemente. Né? A humildade, ela vem corresponder à primeira bem-aventurança. A gente encontra lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, né? A partir do versículo 3 ali, as bem-aventuranças. Jesus ensinando ali no Sermão da Montanha, falar sobre os felizes são. Jesus vem discorrendo uma série de bem-aventuranças para aqueles que exercitam, que praticam esse espírito de humildade, né? Jesus é o maior exemplo que nós temos de humildade, né? Em Cristo, em Jesus, este exemplo se tornou uma virtude. Jesus nos ensinou muito bem isso, né? Então, como cristão, nós somos chamados a seguir os passos do nosso Mestre, de Jesus. E a humildade, ela ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Embora sendo filho de Deus, Jesus, né? Ele nos deixou o maior exemplo de humildade. Está lá em João capítulo 13, quando ele lava os pés dos apóstolos. Era costume da época que quando uma visita chegasse na casa de alguém, o anfitrião ele deveria, obviamente, preparar ali a bacia, a água, para que a visita lavasse seus pés. Esse serviço ele era exercido, o lavar os pés da visita, do visitante, era exercido pelo servo, né, mais humilde, mais simples da casa. Jesus está caminhando para o Gólgota. Ele se reúne com seus 12 apóstolos ali na Páscoa. No cenáculo está Jesus e os 12 apóstolos. Sem mais ninguém. Está lá posta a bacia, a água, a toalha está lá. E nenhum dos apóstolos, irmãos, se prontificou para lavar os pés de Jesus e dos demais apóstolos. Ninguém quis se humilhar a tal ponto, ou podemos conjecturar que ninguém queria se sentir menor do que o outro. Eu lavar os pés deste? Não. Ele é igual a mim, porque eu vou me rebaixar a lavar os pés dele. Estou conjecturando. Qual é o exemplo que Jesus dá? O próprio Cristo, ele faz esse serviço. Ele dá um tapa na cara
dos discípulos, em outras palavras, dizendo assim, ó, eu sou Senhor, eu sou mestre. Mas eu vou dar o exemplo para vocês, que aquele que quer ser servido, ele deve servir. No reino de Deus, não existe um maior do que o outro. Existem responsabilidades diferentes. Mas diante de Deus, não existe um maior e um menor. Somos todos iguais. Entende? Então, o exemplo de humildade, Jesus nos deu, nos deixou. Versículo 2, Paulo continua falando aqui sobre a mansidão. A mansidão habita, né? Ela habilita as pessoas, ou a pessoa a suportar os ultrajes, né? Com paciência, sem irritação é fácil, não é? Né? Sem ressentimento ou retaliação ou vingança. Ser manso, irmãos. Ser manso. Como no caso da humildade, a mansidão também se opõe ao orgulho, ao egocentrismo. Vide o exemplo de Moisés. A vida de Moisés não foi fácil, liderando o povo rebelde, murmurador. Moisés não entrou na terra prometida por causa da murmuração do povo. Chega um momento que Deus fala para Moisés para ele falar com a rocha, e na rocha sairia a água. Moisés está tão estressado, um momento tão tenso ali com a rebelião, com a murmuração do povo, que Moisés vai lá e toca na rocha. Por causa dessa atitude precipitada, Moisés não entrou na terra prometida. E qual é o testemunho que Deus dá de Moisés? Um homem que falava com Deus face a face. Deus disse que Moisés era o homem mais manso da terra. Mais manso da terra. Tá? Então a mansidão é o poder sob controle. E parece corresponder, a gente vê isso lá em Mateus, nas bem-aventuranças, né? Mateus capítulo 5, versículo 5. Os mansos, bem-aventurado os mansos, né? Mateus 5, capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Entende? Então, humildade, mansidão, ser longânimo. Novamente, capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Olha o que está dizendo. Né? Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno de vocação que recebeste, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, ser longânimo é sinônimo de ser paciente. Né? O cristão, quando ele é longânimo, ele adquire, na verdade, em Cristo, a capacidade de tolerar. Como é difícil exercer isso, né? Sua semelhante à quinta bem-aventurança do Sermão da Montanha, onde diz que bem-aventurados os misericordiosos. Capítulo 5, versículo 7 de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os piedosos. Então é um exercício constante que o cristão precisa desenvolver. Então, o ser longânimo é característica de quem é tardio em irar-se. Será que temos esse domínio próprio? Fruto do Espírito, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito, né? Então,
É aquele que resiste às provações, possui uma tolerância que a capacita a suportar situações adversas com paciência, controle, domínio próprio, serenidade, firmeza. Né? O ser longânimo é a capacidade, é uma capacitação de graça que nos habilita a suportar os irmãos mais fracos. É um exercício constante, irmãos. Constante. E a gente tem esse exemplo em Jesus. Jesus exerceu isso com maestria e nos deixou o exemplo. Observemos que no episódio lá de João capítulo 13, quando Jesus pega a bacia, coloca a água e a toalha, lava os pés dos apóstolos, Jesus não acusou nenhum deles por não tomar a atitude, a iniciativa de lavar os pés. Jesus não acusou. Mas Jesus deixa ali no ensinamento. Mas na frente ele vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. Que ameis uns aos outros, que cuideis uns aos outros, que suporteis uns aos outros. Então, Jesus deixou bem claro que no reino de Deus não existe um superior ao outro. Então, exercer a paciência, a humildade, né? O ser longânimo é característica de um servo de Deus. O segundo tópico da lição fala sobre as bases da unidade. Né? Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então, após Paulo exortar os cristãos a praticar a prática das virtudes que comprova a unidade da igreja, a humildade, a mansidão, a longanimidade, né? Paulo passa a apresentar os fundamentos desta unidade. Há um só corpo, a igreja é uma só, um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança, da vossa vocação. Então, o corpo aqui, Paulo está tratando da igreja, formada por judeus e gentios de todas as épocas e todas as gerações. Lembrando que a barreira que existia entre judeus e cristãos, né, ela foi tirada. Jesus uniu todos os povos. Não existe dois corpos. É um só. A igreja de Cristo é uma só. Entende? Então, há um só Espírito. Está referindo-se aqui ao Espírito Santo de Deus, né? Como mestre e consolador da igreja. E há um só Senhor e uma só fé. Não existe dois senhores, né? Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus está falando. É impossível servir a dois senhores. Há um só Deus, um só Senhor. O cristão tem vida porque ele confia em Cristo, visto que ninguém pode ter vida eterna se não entregar a sua alma, a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então a igreja só serve a um único e soberano Senhor, que é Jesus Cristo, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Então, um só corpo, um só Espírito, o corpo é um só, vários membros, obviamente, e vários órgãos, mas é um só. Assim, a igreja de Cristo, a igreja, esse organismo vivo é uma só. Um só Senhor, Jesus Cristo, um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que conduz a igreja. Entende? Versículo 4, Paulo vai falar um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então Paulo continua aqui, ele não está se referindo à cerimônia aqui do batismo, quando ele diz um só batismo,
ele está se referindo aqui ao cerimonial do batismo nas águas, né? Por si só, nem ao revestimento de poder para testemunhar, né? Como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Sim, Lucas registrando lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, Paulo está se referindo aqui à nossa unidade espiritual com Cristo, né? Ou seja, uma só, quando ocorre a nossa conversão, né? Quando reconhecemos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nos entregamos a Cristo, né? Passamos a integrar este corpo, a fazer parte deste corpo. Então, o batismo aqui é o batismo espiritual, a nossa identificação com Cristo, e é o que nos outorga uma autêntica unidade, né, mística aqui com Cristo e uns com os outros. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, entende? Então, há um só Deus, né? A igreja ela é monoteísta, ela serve a um único Deus, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da igreja, não é o homem. Então ela serve a um único Deus, ela é monoteísta, um único Deus, cristocêntrica. Jesus é o centro da igreja. Se Jesus não for o centro da igreja, ela não é a igreja de Cristo. Ela pode ser qualquer outra coisa, mas ela não está servindo a Cristo, né? Então, a fé que promove a salvação pela graça não tem outro fundamento além do próprio Deus. Entende? E finalizando, o terceiro tópico fala sobre os dons. Os dons produzem unidade. Deus deu apóstolos, deu profetas, deu evangelistas, deu dom de pastor, de mestre, né? Então, Cristo concede esses dons ministeriais à igreja. É a igreja, né? Visando que o crescimento desta, o bem-estar de todos os crentes sobre uma mesma direção espiritual, que é Cristo. A igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, entende? Então, no versículo 11, dom de apóstolo, dom de profeta, né? E ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta. A palavra apóstolo quer dizer enviados. Todos nós somos enviados. Mateus capítulo 28 está lá, ide por todo mundo. É uma ordenança de Jesus à igreja, a todo cristão. Tanto Mateus quanto Marcos capítulo 16 está falando lá, né? Ide por todo mundo, Mateus, Marcos vai dizer, e estes sinais seguirão os que crerem. Então, Jesus tinha muitos discípulos? Sim, muitos discípulos. Tinha 12 ali, que eram mais próximos, que Jesus chamou-os chamado de apóstolos, né? Então, os apóstolos enviados pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem várias referências na Bíblia, mas Jesus escolheu esses especificamente, esses 12, e depois o apóstolo Paulo, né? Paulo, depois ele vai relatar que ele nasceu fora do templo, né? Paulo não foi um dos 12, mas Paulo recebeu o título de apóstolo, enviado pelo Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos capítulo 13, quando o próprio Espírito Santo diz: separai em mim a Barnabé e a Paulo e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, em sentido amplo, todos nós, todo crente, ele é chamado, ele é enviado como embaixador, como testemunha de Cristo, todos nós, né? A fim de participar da missão da igreja, da missão de Deus, a missio Dei de Deus, que é evangelizar o mundo. Mas nem todos são apóstolos. Em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 12, versículo 12, Paulo está dizendo lá, e ele mesmo deu uns para apóstolos, Cristo. Então, não são todos que são apóstolos, né? Hoje, infelizmente, se dá título de tudo. Daqui a pouco vão querer entrar na Trindade.
Então, hoje o título, infelizmente, está em evidência. Mas Jesus nos chamou para servir, para servirmos. Então, fica na brecha, tá? Então, a igreja apostólica era aquela que segue a doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos escreveram. Entende? Então, a igreja apostólica é aquela que segue a doutrina dos apóstolos e não necessariamente a que tem um líder com o título de apóstolo. Todos nós somos chamados à missão de Deus, a pregar o Evangelho. Então, o profeta, em sentido estrito, é aquele que proclama a palavra que o próprio Deus lhe comanda a falar em seu nome. A gente pega um exemplo no Antigo Testamento. Os profetas falavam literalmente aquilo que Deus mandava que falasse, né? Então a gente não pode confundir o ofício de profeta, né, principalmente ali no Antigo Testamento, Israel, com o dom de profecia da igreja nos tempos atuais. São coisas diferentes. O ofício de profeta era especialmente, mas não, obviamente, exclusivamente para a ministração da mensagem de Deus ao povo de Israel, né? O ministério de profeta é concedido por Cristo no Novo Testamento, né? A igreja é para a edificação da igreja. Então, ambos têm similaridades, diferenças e também particularidades nas suas funções, mas que, em linhas gerais, têm a finalidade de instruir, de confrontar, né, o erro, de exortar, né, também, e consolar o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, a gente vê o profeta ali, ele era a boca de Deus, ele falava literalmente aquilo que Deus enviava para o povo. No Novo Testamento é o ministério profético, né? Não é que Deus vá revelar alguém algo a acrescentar na Bíblia. Não existe mais isso. O cânon ele foi fechado, né? Então a gente precisa lembrar que não temos mais profetas, apóstolos que possa acrescentar quaisquer palavra ao cano das Sagradas Escrituras, né? Está completa, a Bíblia está completa, né? Então ninguém pode reivindicar uma inspiração, né, para acrescentar quaisquer palavras às Sagradas Escrituras, certo? E também o dom de evangelista, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Jesus chamou e atribuiu alguns ao dom de evangelista, cujo objetivo é a pregação evangelística com demonstração do Espírito de Deus e poder, né, em fazer o evangelho especialmente claro e relevante aos descrentes, levando-os ao arrependimento e à fé em Cristo. Mas eu não sou evangelista? Também somos. Somos chamados a evangelizar, mas Deus chamou alguns especificamente, entende? Com dons a mais ou especiais, específicos para evangelismo. Um grande evangelista, né, século passado, Billy Graham, um grande evangelista. Então Deus chamou alguns para funções específicas, né? Então somos todos iguais diante de Deus, mas com responsabilidades, com chamados, atribuições específicas dadas pelo próprio Espírito de Deus, entende? Então o fato de um crente não ter esse dom exclusivo não lhe tira o chamado geral e o privilégio de evangelizar e discipular. A missão de Deus é dada a cada um de nós, né? E o dom de pastor e de mestre, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestre. Nem todo pastor é mestre e nem todo mestre é pastor. A gente precisa separar, né? Mas todo aquele que pastoreia tem sempre muito
a ensinar. Paulo vai falar lá na carta ao Timóteo, né, as atribuições do pastor, né? Ele precisa ser apto a ensinar, presbítero, né? Então, o pastor do rebanho de Deus é a pessoa que leva em seu coração o fardo e as lutas do povo de Deus. Alimenta-o com a verdade, busca-o quando se extravia, defende, né, contra tudo contra tudo que ele pode ferir, destruir ou desviar da fé. Inclusive, muitos falsos mestres que existem por aí, muitos lobos devoradores que têm capa de ovelha, mas são lobos devoradores, né? E os mestres, irmãos, são ensinadores da palavra de Deus de forma mais lógica, mais profunda, mais simples, porém inspirada. Deus dá a cada um, né, dons específicos para o crescimento, para a edificação da igreja. Então, Paulo vai falar, né, se o dom é de mestre, haja dedicação, entende? Então é através do ensino sadio e racional, constante e firme, sempre inspirado pelo Espírito de Deus, que a igreja ela se prepara, né, contra as falsas doutrinas e se fortifica contra as sutilezas, os ardis ataques do inimigo das nossas almas. E fechando o capítulo, né, os últimos versículos, do 24 ao 30, né, ao 32, Paulo finda nos admoestando que devemos nos revestir do novo homem, né, criado segundo Deus, em justiça e retidão, e que não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, né, no qual fomos selados para o dia da redenção. Entende? Então, finalizando novamente, o capítulo trata da unidade da igreja. A igreja ela é unida, irmãos, ela é uma só, né? A diversidade de dons concedida ao Espírito, o Espírito é um só. A nova vida que devemos viver em Cristo, nova criatura, né? E como devemos viver esta vida, né? Que é a conduta cristã, entende? Então, cada membro do corpo de Cristo deve cumprir o seu papel oferecendo o melhor de si para Deus e para os irmãos na fé. Amém? Deus abençoe.